Gente do céu, eu pensei que minha internet não fosse entrar, não fosse conectar. Que maravilha! Mais uma segunda, hein? Do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E hoje a gente vai estar conversando com o João. Que maravilha, gente! Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Anderson, meu maridão. Que delícia! Sejam todos bem-vindos, vão entrando. Seja bem-vindo, João. Olha, o nosso convidado já chegou. Que maravilha! Estou tão feliz, gente, para estar conhecendo um pouco mais aqui do João Paulo. João Paulo é um rapaz que inspira, viu? Que misericórdia. Quando eu vejo aqueles posts dele, eu fico misericórdia. Boa noite, gente. Vão entrando, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ideia! Sejam todos bem-vindos, gente. Eu vou convidar já aqui o nosso convidado, já que ele entrou, para a gente já bater um super papo com ele, né? Hoje a gente vai estar conversando aqui sobre a mielomeningocele. Olha o tamanho desse nome, né? Que é a deficiência do João Paulo. Olá, João! Oi, boa noite a todos. Boa noite, tudo bom? Tudo certo? Estava ansiosa por esse nosso bate-papo aqui, porque apesar de já te conhecer um pouquinho pelas suas postagens, a gente fica com vontade de ouvir você falar, né? Para a gente realmente se conhecer melhor. E nada melhor do que esse bate-papo ao vivo, né? Opa, com certeza. Gente, vão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vivi. Boa noite, Bela. Hoje a gente vai estar conversando aqui com o João Paulo. João Paulo, um cara que me inspira, viu, João? Gostei tanto de lhe conhecer que você não tem noção. Mas enfim, gente, por que, né? Por que, João, desse projeto Descoberta do Diagnóstico? E hoje eu trouxe aqui João, que não é um rapaz, na verdade, que descobriu o diagnóstico, né, João? João, você está pulando barreiras aqui dentro do projeto, viu? Porque assim, eu sempre trago pessoas que receberam um diagnóstico de algum tipo de doença, né, alguma coisa, ou de uma mãe ou um pai que recebeu o diagnóstico de seus filhos. Mas quando eu conheci a sua Certo. história, eu falei assim, não, o João tem que ir para lá, porque o João tem que realmente inspirar e contar a sua história, né? A sua vida. Então, assim, o projeto Descoberta do Diagnóstico, ele foi criado agora nessa época da pandemia, porque, João, desde quando eu tenho uma filha com síndrome de Down, e assim, desde quando Luana nasceu, Luana tem 13 anos, e desde quando Luana nasceu, eu dizia que queria fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência, né? E meu foco era sempre as pessoas com síndrome de Down. Mas eu simplesmente falava, eu nunca fiz nada, né? Eu nunca fiz absolutamente nada. Há 3 anos atrás, eu recebi uma grande inspiração na minha vida e eu comecei a escrever um livro. E aí escrevi o livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora? Porque assim, é um susto total, é uma angústia total. As mães que estão aqui presentes sabem bem o que é isso, né? A gente esperar um filho dito normal e de repente a gente recebe um diagnóstico de que ele vai nascer com síndrome de Down. Eu recebi ainda na gravidez. E aí veio a pandemia e aí eu fui inspirada a realmente fazer esse projeto. Porque o livro, eu comecei a atingir várias famílias, João. Várias pessoas compravam o livro, adquiriam o livro, conheciam a minha história e se inspirava, né? E assim, fortalecia muito a sua história. Mas eu queria mais, eu achava que era pouco, porque infelizmente as pessoas não têm o hábito de leitura, né? E aí, com a pandemia, veio a inspiração de fazer lives. E essa live, onde eu trago famílias contando vários diagnósticos. E aí, quando eu conheci o João Paulo, eu falei, não, eu quero conhecer o que é mielomeningocele, né? Eu tenho que parar, Isso. respirar para poder acertar falar o nome todo, viu, João? Mas assim, um nome grande, né? Então, assim, eu falei, não, eu quero conhecer. Porque se a gente luta contra os preconceitos, né? A gente abraça a inclusão social. Eu acredito que a gente precisa, de fato, conhecer as malformações que existem, as deficiências que existem, né? Para a gente realmente
ter um olhar mais amplo, né, do que realmente é a inclusão. E eu queria saber, conhecer mais quem é João Paulo, né? Que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você. Quem é esse grande homem? Fale um pouquinho de Então, você. primeiramente, boa noite a todos novamente. Tá me ouvindo? Tô sim, boa noite, tô ouvindo. Oi? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É que deu uma travadinha aqui. Então, Ah, eu sou João Paulo Santiago Gregorini, tenho 21 anos, sou paratleta de natação há 10 anos, sou estudante de Direito da quinta fase, estou aí no meio do curso. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho. Queria primeiramente agradecer a Luciana pelo convite. Eu gosto muito de estar falando sobre a minha vida. Isso para mim é muito sim, importante, estar falando para as pessoas que a pessoa com deficiência pode ter uma vida normal, o sim, que realmente pode, né? Eu sempre digo, com as nossas devidas adaptações, tudo é possível, né? Então, a sim. gente vai bater um papo, com certeza vai ser muito bacana. Com certeza, João. E assim, o nosso projeto, como eu falei, assim, é sempre eu trago mães que vai contar aquele momento do susto do diagnóstico, né? Ou a pessoa que recebeu um diagnóstico de um câncer, de uma doença grave. Então, assim, a gente mostrar como essa pessoa ressignificou, né? E no seu caso, João, não é assim. No seu caso, você já nasceu com essa malformação, né? E aí as pessoas estão aqui, muita gente perguntou, eu coloquei a caixinha de perguntas lá, né? E as pessoas perguntaram, o que de acho é isso? Mielo meningocele. Que bicho é esse? Explica aí um pouquinho aí para as pessoas o que realmente é isso, né? Então, como você falou, eu nasci com mielomeningocele e nasci com hidrocefalia. A Sim, mielomeningocele é uma malformação congênita, né? Que, no caso, a criança ela nasce com uma bola nas costas, vamos dizer assim, na coluna mesmo, né? Então, sim, aí, vamos dizer assim, que ela nasce com a coluna aberta, é o que chamam, né? É a sim, espinha bífida. Então, essa deficiência, no caso, depende da pessoa, ela pode causar vamos dizer assim, muitas sequelas. No meu caso, eu sou cadeirante, né? A minha lesão, ela foi uma lesão baixa de lombar sim. e, e causou também a bexiga neurogênica, que é o não controle do esfíncter e tudo mais. Então, depende muito de caso para caso. Já vi casos de mielos que andam, como a gente estava conversando esses dias, né? Sim, Então, e tem muitos outros que têm uma dificuldade muito maior que a minha, por conta da lesão ser mais alta. entendi. Então isso significa que a sua, no caso, como é na lombar, como é que eu posso dizer assim, a consequência é menos do que se for de outro tipo, é isso? Então, é porque muitas vezes a mielo, ela atinge em níveis mais altos da coluna. Então, aí Sim, acaba que quanto mais alto o nível da lesão, maior a dificuldade, vamos dizer assim. entendi. Então, isso é a consequência, né? No meu caso, já tinha colegas mesmo que treinavam comigo que andavam, então era porque a lesão deles era abaixo da minha. Era um nível abaixo e eles teriam menos dificuldade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Sim, entendi, entendi. E existe alguma causa, João, por que dessa malformação? Tem alguma justificativa na medicina? Então, eu já li muitas coisas sobre a mielo, mas nada, é, vamos dizer assim, comprovado mesmo. Já falam que Sim, é a questão de ácido fólico, já ouvi muitas outras teorias disso, mas nada é sim, realmente comprovado. confirmada, né? Eu vi em alguma postagem que você colocou que você tem um irmão, não é? Sim, ele provavelmente deve estar assistindo aqui. É? Ele tem 33 anos, é um pouco mais velho que eu, Felipe, Sim. e ele sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico há mais ou menos 14 anos atrás. Ah, entendi. Porque você colocou, tem alguma postagem que você falou, ah, meu irmão também tem deficiência, né? Eu fiquei assim, ó, será que tem a ver com isso, né? Porque um filho tem, o outro tem também, entendeu? É alguma coisa assim genético, entendeu? Não, Eu fiquei não, imaginando. eu mesmo no hospital não sei se você conhece o Sara Kubitschek, já quando fui lá na Já ouvi. época,
Já ouvi casos de pessoas, de mulheres, né, que têm dois filhos gêmeos e um nasce com Sim, mielo e outro não. Então sim, não tem a ver com genética, vamos dizer assim, né? entendi, entendi. Tem o Guilherme tá entrando aqui agora e tá perguntando qual é a pauta, né? Foto gentil aí entrando. Gente, olha, eu preciso me adaptar para poder colocar esses comentários, viu, João? Eu sou terrível. E agora o Instagram tá dando essa opção para a gente colocar um bocado de coisa na live aqui. E eu confesso a vocês, eu esqueço. Então, deixa eu tentar colocar aqui, Mielo Meningocelli. Isso. João, eu fiquei, olha, eu fiquei suletrando esse nome. Eu vou botar desse jeito aqui, para ser mais rápido. E assim, nem toda hora eu consigo fixar o comentário. Aí, Guilherme, pronto. Eu tenho Isso, que fazer certo. uma pautazinha antes de começar a live, eu colocar as descrições do que tudo que eu tenho que fazer antes da live. Mas então, pronto, já escrevi aí. Seja bem-vindo, Camille, Vitória. Kate está entrando aí agora. E aí eu queria fazer uma perguntinha a você, João, porque assim, ó, eu fiz lá uma caixinha de perguntas. Você vê que eu fiquei olhando o seu Instagram e a gente vai se inspirando, né? Porque maravilha que tem as redes sociais. Porque as redes sociais faz a gente conhecer várias pessoas, né? E eu Com olhando o certeza. seu Instagram, eu vi lá que você bota muita caixinha de pergunta, tal, né? E eu comecei a fazer isso também. Então, assim, eu não fazia caixinha de pergunta, é aquela história, assim, às vezes eu esqueço de fazer determinadas coisas, e aí eu, não, vou começar a fazer caixinha de pergunta. E assim, foram algumas perguntas que vieram, né? E me perguntaram também a respeito de pacientes, mas você já respondeu aí, pacientes com mielo que andam, né? Se você tem é sempre na cadeira de roda, porque você falou que você usa muleta também, né? Sim, sim, é porque, como eu falei, no meu Sim, caso, é questão de sensibilidade e também a sim, questão de movimentos, né? Eu tenho movimento quase do corpo inteiro, vamos dizer assim, eu só não tenho sim, movimento dos pés. E eu tenho os dois quadris luxados, então isso dificulta bastante a questão de poder andar. Mas eu consigo sim, andar pequenas distâncias com muleta. entendi, Hoje entendi. eu já não uso tanto a muleta, eu uso muito pouco por conta da natação mesmo. Porque eu já Sim, tive lesão nos ombros, então isso acaba que atrapalha um pouco, né? Então eu decidi me preservar um pouco para poder ter uma vida mais longa na natação. sim, entendi. E como é? E veio como essa vontade, assim, com a questão da natação? Foi questão de necessidade, né? Por conta da Mielo, você realmente precisava fazer a natação, porque a gente sabe que a natação é um esporte muito completo, né? Ou realmente era interesse seu pessoal de fazer a natação? Então, na verdade, é um pouco dos dois, porque na Uhum. época, em 2010, quando eu fui para o SARA, como eu falei anteriormente, eles fizeram alguns testes comigo lá, como eles fazem toda a questão de Sim, reabilitação, e eles viram que eu tinha capacidade assim para ser um atleta, porque eu tinha um senso competitivo e tinha a questão de mobilidade também, que sempre sim, falam que a minha mobilidade é muito boa para um mielo cadeirante, né, vamos dizer assim. Então aí foi onde surgiu, onde aumentou mais a vontade, porque eu sempre fui muito, sempre gostei bastante de água, sempre fui muito, vamos dizer assim, de gostar de estar dentro da água, de ter aquela liberdade, como eu te falei, né? Então sim, é aquela questão de não estar preso a nada, é o que a água me liberta. Então em sim. 2011, quando surgiu a oportunidade de uma pessoa que provavelmente deve estar vendo a live, a Solange, que ela convidou para eu ser atleta, né? Porque ela estava fazendo uma associação. Então aí eu comecei a treinar Sim, no colégio aqui de Criciúma, que é a cidade, eu moro em Itara, que é do lado de Criciúma, que é um pouco mais conhecida, né? E aí sim. foi onde começou, onde eu comecei a ir para a água, ver que eu tinha capacidade mesmo de estar nadando. E depois de um ano eu comecei a competir. E aí depois de competir não teve mais parada. Já são quase 10 anos aí competindo. E essa questão de competição é na água todo dia, né?
Na água todo dia. Agora, com a pandemia, os treinos diminuíram, né? Claro, por conta de tudo que a gente está passando. Mas Uhum. os treinos normalmente é um treino de 2 horas de água e mais 1 hora de treinamento físico, né? Então são quase 3 horas por dia aí de, de tempo dedicado à natação. Treino. Ainda bem que você é homem, não tem cabelo grande, por causa do cloro, né? Porque mulher que tem essas coisas, a gente não pode ir para a piscina todo dia para não molhar o cabelo, para não estragar. Ainda mais as que pintam, né? Eu que sou natural, não tenho para essa preocupação, mas as mulheres. Então, hoje a natação, assim, ela tá mudando bastante. Hoje a piscina que eu treino já não é mais cloro, né? Ela é Ah, tratada com ozônio. Então, isso eu acho que uau, acaba eu diminuindo nem um pouco conheço essa isso. questão. Nem conheço, viu, João? Mas aí então, agora os treinos, né, como eu falei, com a pandemia mudaram bastante. A gente ficou um Sim, tempo parado, né, como tudo que está acontecendo, vamos dizer assim, o nosso novo normal é esse, né? Por enquanto é o que está dando para fazer. E tá bem sim, bacana, tá dando para manter um ritmo bem legal de treinos. entendi. E você já participou de muitas competições, né, João? Eu vejo lá no seu Instagram, gente, eu convido a todos vocês para estar seguindo o João Paulo e se inspirar ali, porque, olha, é tanta medalha, é tanto treino, e eu fico vendo assim, é, as pessoas têm tanta desculpa, né, de que, eu não faço atividade física por isso, por aquilo, a gente inventa desculpa. E a gente olha assim, você com essa inspiração de todo dia estar na água, né? Tudo é questão de começar, né, João? Com Porque eu acho que certeza, é criar um hábito, né? com certeza. Eu não digo que é fácil, como eu sempre falo, né? A vida do atleta não é fácil. A gente tem que abdicar de muitas coisas, tem que ter uma rotina muito regrada. É muito corrido, né, para o atleta de tá sempre fazendo as atividades, tá conseguindo dar conta de tudo. Sim, Como eu tenho vários casos de amigos, de atletas, estudantes e que trabalham também, então é bem essa questão da pessoa gostar muito do que faz, que é o que eu gosto muito. Então, a sim, gente sempre está buscando algum significado para aquilo ali, está buscando algum objetivo, verdade. porque buscar a realização de sonhos, porque a gente sabe que tudo é questão de começar, de ter hábito e de gostar mesmo, de tá ali se Sim. entregando para aquilo que está se propondo a fazer. Uhum. Tem uma pessoa aqui, a Adelita, ela está aqui dizendo que eu também sou medalhista de natação. Adelita Chaves. Conheço, lá de Brasília. É, pois é. Então, assim, e tem outra aqui que está dizendo eles são verdadeiro exemplo para muitos. Isso, pois É, é. E a gente, qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Mas é, isso então, infelizmente, né? As é pessoas o dão que a desculpa mesmo gente aqui. A gente sempre fala, né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês são um exemplo de superação e tal. É aquela questão, até certo ponto, porque muitas vezes as pessoas falam assim, só porque você é cadeirante, você é exemplo. Não, mas é porque, Sim, pelo que você faz, não por você ser exatamente. cadeirante, né? Então isso Para mim, é. para mim é exemplo, porque todo dia você está nadando, entendeu? Sim, sim, é essa questão Por ter mesmo. esse hábito diário, que não é fácil. Quando a gente começa a criar hábito, a gente assim, começa, aí depois para, né? Aí volta, deixa de fazer. Então, assim, eu mesmo estava numa atividade física todos os dias. Aí veio o lockdown, aí eu já parei. Aí hoje voltou. Hoje já estava liberado para eu caminhar na praia, mas eu não fui. Por que não foi? Porque realmente ainda não está aquele hábito, né? Sim. Então eu tenho É, certeza que João, no dia que liberou a piscina, ele estava lá fazendo, né? então, no começo, lá em março do ano passado, a gente estava com competições marcadas, né? Tava com a seletiva paralímpica aí marcada para Tóquio. E aí, de repente, tudo parou, né? Eu fiquei 2 meses sem treinar. Hoje eu agradeço muito ao clube que libera para a gente Sim, treinar quase normalmente. Então, é muito importante essa questão de estar treinando todos os dias, de estar mantendo essa rotina de treinos. Principalmente sim. para motivação. Motivação do corpo tá sempre ativo, de estar sempre ali focando naquele objetivo. A gente não sabe quando vai competir, mas algum dia vai, Eu vai sei. dar certo isso. Uhum. Mas sabe que vai.
O objetivo já está certo, né? Já sabe que vai competir, né, João? Na verdade, Isso a aí. competição já está em você, né? É, tava Acho que vendo aqui o falhou um pouquinho. Ah, tava aqui diga. vendo o comentário do Adarildo, pai da Isabela, minha grande amiga. Ah, foi ele que colocou aqui. Eles são verdadeiros exemplos. Isso. É o pai de uma grande atleta, nas melhores do Brasil. Pois é. Tem uma pessoa aqui perguntando se você fez ecoterapia. Se você já fez Então, ecoterapia. a ecoterapia, na verdade, para mim, lógico que foi indicada e tal, mas aí depois de alguns testes a gente viu que não daria certo por conta da minha luxação no quadril. Eu não posso ter abertura da perna para Sim, andar no cavalo, né? Então isso acabaria me prejudicando. Então eu não fiz, mas gostaria bastante, se pudesse. sim. E eu vi, tem um vídeo seu que você está nadando, e aí eu observei que o movimento das pernas, você movimenta um pouco, né? As pernas. Então, De- o movimento da minha perna na piscina ele é quase nulo, porque com a resistência da água acaba ficando mais Sim, pesado. Então, aí, entendi. para nadar, basicamente eu uso só o tronco e os braços. É, eu fiquei na dúvida se ali estava balançando, porque a filmagem ficava mostrando mais os seus braços, mas assim, ia para a perna, eu fiquei, meu Deus, está balançando, não está, mas eu achei que estava. Não, hoje assim, eu tento fazer com que a perna pese o quanto menos, assim, porque quanto menos pesar, menos resistência, né? Mas Sim. ajudar mesmo é muito pouco. Uhum. O Léo está aqui falando, ó, grande João, me tornei fã, apesar de termos participado de uma única competição. E essa Sim. competição, João? Essas Essa competições aqui foram. competição, se eu não me engano, foram os Jogos Universitários de 2019. Foi o último Jogos Universitários que teve. Lembro. Sim, que maravilha. Ó, tem um bocado de gente aqui mandando um recadinho para você. E vem cá, essas competições que você participa, quais são os tipos de deficiência das pessoas que estão ali contigo? Então, hoje a natação paralímpica, né? Existem vários esportes paralímpicos, mas eu vou falar Sim, exclusivamente aqui da natação, que é o meu campo, né? Vamos dizer assim. A natação paralímpica ela é dividida em 14 classes, por graus de deficiência. De 1 a 10 são deficiências físicas, de 11 a 13 deficiências visuais e 14 deficiências intelectuais. sim, Então, todo entendi. tipo de deficiência física, deficiência visual e deficiência intelectual tá incluído na natação. Entendi. A Mielo tem alguma ligação com deficiência intelectual também? Tem pessoas com Mielo que têm deficiência intelectual? Então, essa é uma questão que é bem importante. A mielo, ela pode trazer a hidrocefalia, que algumas vezes ela pode causar algum, vamos dizer assim, algum atraso de Sim, aprendizagem, enfim. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas ligam a mielo, a deficiência física e a intelectual. Mas sim, no meu caso não foi afetado. Eu tive a hidrocefalia, eu uso a válvula, né, que eles falam, eu tenho uma válvula aqui que ela vai sim. daqui da cabeça até o estômago para treinar o líquor da coluna, mas há uns quase 10 anos ela já não funciona mais, porque o meu organismo já respondeu, né? Já respondeu a esse Sim, estímulo que ela fazia. Então, muitas vezes, entendi. como eu falei, a minha hidro ela foi controlada. Então, por isso que ela Entendi. acabou não causando essa E não, deficiência intelectual. entendi. E essa válvula não precisa tirar, não, João? A minha válvula, ela já parou 2 vezes. E eu não Ah, lembro disso, né? Mas quando eu era muito pequeno, se eu não me engano, a última vez eu tinha 5 anos, e a gente fica como se estivesse em coma. Meus pais contam, né? Que a sim, gente, quando ela para, a gente fica como se estivesse em coma. Então é bem complicado, eu tenho que cuidar bastante para não bater a cabeça, para é, não ter impacto muito forte com a cabeça. Até hoje, entendi. assim, eu passei ileso. Mas, Uhum. já conheço muitos casos de pessoas que tiveram bastante problema. É uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Meu pai, ele tem uma válvula, por isso que eu estou te perguntando isso. Isso aí eu tenho
esse conhecimento, porque meu pai, depois, por conta da idade, ele tá com hidrocefalia, né? E aí teve que colocar uma válvula. E ele, na descida do carro, ele bateu a cabeça. E aí travou a válvula, teve que fazer cirurgia. E foi bem Isso. complicado, assim. Na época, pelo que meus pais contam, né? Porque aqui eu nasci aqui em Criciúma, que é uma cidade, vamos dizer assim, um pouco menor, né? Só que o Sim. tratamento maior foi feito em Florianópolis, que é a capital. Então, aí, na época que a minha válvula parou, eu tive que ir para Florianópolis e no caminho, com a ambulância, a minha válvula voltou pro lugar e eu despertei, assim. E a minha mãe fala que a primeira palavra que eu falei, dizendo que eu tava com fome. Então, quer dizer que foi meio que travou meu corpo mesmo, né? Então, é Entendi. bem... tem que ter bastante cuidado. A pessoa com mielo sabe que a Aham. válvula é bem sensível. É. O Guilherme está aqui perguntando se o governo federal, estadual ou municipal ajuda financeiramente no esporte paralímpico. Então, essa questão de ajuda financeira, a gente sempre fala que é muito complicada, tanto para atleta Sim, paralímpico quanto para atleta convencional, que a gente chama, né, que são os ditos normais. sim, Hoje, para você ter ajuda do governo, você precisa estar no nível um pouco mais alto, vamos dizer assim. Eles não ajudam quem realmente precisa, quem está na base, que era o sim. que realmente deveria ser feito, né? Eu vou falar Uhum, do meu caso aqui, que eu já estou há 10 anos no esporte, então eu já conheço muitos atletas, né? Não sei sim, se você conhece Daniel Dias, que é o maior símbolo da natação paralímpica brasileira. Ele tem ajuda do governo, ele tem ajuda provavelmente do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, mas sim, também não é aquela coisa toda que o pessoal fala. sim. Então, que às vezes o pessoal fala, você vive do esporte, é fácil para você. Não, não é fácil. Claro que no nível Aham, dele é totalmente diferente de uma pessoa que está começando como eu. Então entendi. é bem complicado. Eu hoje tenho a ajuda do governo municipal, que é o governo de Criciúma, que é a cidade que eu represento, eu ganho a Bolsa Atleta, e do governo federal, que é uma Sim, Bolsa Atleta também por conta de medalha no Campeonato Brasileiro. entendi. Teve eu estou tentando lembrar aqui o nome dele. Eu comentei até com você hoje. Ele foi do Fernando Fernandes, né? Que Sim, foi sim. ex-Big Brother, né? Que ele sofreu um acidente de carro, né? E ele acabou ficando cadeirante também. Ele também é atleta de natação também? Então, o Fernando, eu já tive o prazer de conhecer ele, já encontrei ele algumas Sim, vezes em competições, mas atualmente, ele não é mais atleta paralímpico. Ele era sim, do Remo. Ele foi muito bem, só que teve um episódio que ele conta, né, tanto no Facebook, no Instagram dele, ele sempre fala sobre esse episódio, que ah, ele parou o esporte paralímpico, parou de praticar por conta de classificação funcional, que é uma briga de todo atleta. É sim, a questão das classes funcionais, que na natação isso acontece muito, porque não é igual para a gente, não é, vamos dizer assim, equiparado às deficiências, né? Hoje, para competir, muitas vezes eu nado com pessoas que andam, que por conta de uma classe funcional ficam na mesma classe que eu, mas eles têm muito mais mobilidade. sim, Então, entendi. isso muitas vezes a pessoa desanima, né? E foi o que aconteceu com ele. Ele desanimou e viu que aquilo ali não era para ele. Tinha muito Sim, potencial, com certeza, porque ele é um cara que era atleta antes do acidente, né? Então ele já tem um é corpo todo voltado para ser atleta, verdade. Uhum, mas ele, infelizmente, assim, não conseguiu continuar. uhum, Mas hoje, o Fernando, assim, ele é um. Porque todo mundo segue ele, todo mundo acompanha ele. Então é uma coisa que ele tá sempre na mídia, sempre. sim, Muitas vezes a gente fala, a gente não. A pessoa com deficiência comum, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não vai ter todas as oportunidades que ele tem. Então sim, muitas vezes é uma coisa muito. é, entendi.
real, vamos dizer assim, né? Mas ele, com Aham. certeza, é um cara que é sensacional. Já conversei com ele algumas vezes, é um cara muito bacana. Eu vi uma foto sua, né, com ele, uma postagem sua com ele. O Adarildo tá aqui dizendo, viu, João, que se fosse para depender de bolsa, realmente não teria como se manter no esporte. Com certeza, concordo plenamente. E essa questão de esporte, me conte aí como é essa questão de alimentação, porque eu sei que os atletas, ele tem várias restrições alimentares, né? E assim, eu queria saber se você tem essas restrições por conta por ser atleta ou por conta da mielo, se tem alguma restrição alimentar. Então, por conta da Mielo, assim, a gente nunca. Eu sempre fui médico, sempre a gente foi muito cuidadoso com isso, né? Eu, meus pais, a gente sempre foi muito cuidadoso Sim, com isso, mas por conta da Mielo, não. Por ser sim. atleta, daí a história já muda um pouco, né? Aham, Mas hoje eu tenho acompanhamento com nutricionista, com professor de natação, tudo. A questão de alimentação é toda regrada para performance, vamos dizer assim, né? O corpo, sim, ele tem que trabalhar para ter a melhor performance. Claro que a gente não é de ferro, então uma vez ou outra sai sim. um pouco da alimentação, assim, Da ontem na rotina, Páscoa, né? por exemplo. Ah, aí comeu chocolate demais. É! Agora, Mas, João, eu li alguma coisa sobre a questão da mielo, né? Que eu fiquei pesquisando para conhecer, né? Que eu acho muito interessante, e eu sempre gosto de falar isso, porque assim, eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down, né? Abraço a inclusão social, fico querendo exigir que as pessoas não tenham preconceito, mas assim, na verdade, eu acredito que o preconceito, a gente que tem que se proteger dele, né? E aí, então, assim, aí eu queria saber de você, essa questão assim, como. Ai, sim, eu me perdi aqui, eu já ia falar de outra coisa, mas assim, aí hoje eu fiquei pesquisando porque eu queria conhecer mais sobre a mielo, né? E aí uhum. eu vi uma informação de que as pessoas que têm mielo meningocele, eles são alérgicos a látex, é isso? Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que foi João nas festinhas de aniversário, que não podia pegar nas bexigas? Me conte isso Total, aí, é verdade isso mesmo? totalmente verdade. É? Como eu disse, Mas eu vai. lembrei, eu lembrei disso porque assim, hoje eu fui de uma sessão de fisioterapia que eu estou fazendo da coluna, e aí a fisioterapeuta conversando comigo que os chocolates hoje, eles estão colocando látex. E aí eu pensei em Nossa, você, eu falei, ó, vou perguntar isso a João. Pois é, você está sabendo disso? Eu não essa pesquisei informação, ainda. essa informação eu ainda não estava sabendo. Pois é, diz que nos Mas, chocolates Lacta e Garoto. mas a questão da Mielo, ela é uma informação Sim, totalmente verdadeira. Como eu disse, não são todos os casos, conheço pessoas com Mielo sim, que não têm alergia a látex, mas eu sou um dos casos que tem, né? Então, sim, como você perguntou ali nas festinhas e tal, desde de pequeno eu já tinha feito o teste e tinha comprovado sim. essa alergia. Então, porque Uhum, até então não se sabia que todo mielo tinha alergia a látex, né? Até hoje não se sabe sim, o motivo disso tudo. sim. É, Mas eu sempre tive muito cuidado, eu sempre gostei bastante de tá com balão e tal, mas eu sempre tive bastante entendi. cuidado. Essa alergia a látex, ela já me deixou algumas vezes com o olho vermelho. É, Deixa o mas olho assim, não muito entope, é inchado. só, é o olho que incha, fica vermelho, mas não tem nada na pele de empolar essas coisas. Não, não, é só as partes que você toca, por exemplo, a boca, o Sim, olho, fica inchado. e ela é E fica uma danada. sensação bem estranha. Eu já tive algumas vezes, então fica bem estranho. Mas até então não Sim. se sabia o que era isso, né? Depois que eu fui descobrir que era por causa da bexiga, do balão. Uhum, Eu hoje evito ao máximo usar tudo que tem látex, ou quando eu uso, eu já lavo a mão logo depois, assim. entendi. Pesquisa essa questão do chocolate, viu? Eu vou pesquisar também. Vou pesquisar, porque eu gosto bastante de chocolate. É. Aí diz que é na marca Lacta e Garoto, né? Não sei qual é o porquê Aham. também, não sei. Mas ela me deu essa informação.
Então, ó, tem um ponto aqui que eu coloquei para te perguntar, mas o Guilherme já fez essa pergunta, a gente vai conversar logo sobre isso, sobre a questão da acessibilidade, né? O Opa! Guilherme está perguntando aqui se Criciúma é uma cidade fácil de mobilidade para cadeirantes, né? Então, Como é? na verdade, não tanto. Poderia ser muito Aham, melhor, né? sim, Hoje, claro que melhorou bastante, tem muito a melhorar, mas é bem difícil você andar no centro, andar no centro sozinho por conta de rampas, principalmente entrar em sim. lojas, né? Que é sempre a briga do cadeirante. Por que que uma loja que, na maioria das vezes, é uma loja nova, não tem acessibilidade para cadeirante? Aham, Eu já ouvi é. um meme que tem na internet que eles falam, né? Que, como se fosse um dono de loja falando: Ah, mas o cadeirante não é meu público. Isso Sim, realmente não tem pois é. não é correto, né? Porque o Pois cadeirante ele é. pode ir a qualquer lugar. Então, todo lugar tem que ser acessível a ele. Todo lugar ele tem que Aham, poder entrar, poder acessar. Provadores têm bastante dificuldade e diversos outros locais. São raros os locais que a gente vê, não só aqui em Criciúma, mas em vários lugares assim, que é. estão realmente todos adaptados. Eu, na verdade, eu queria conhecer um lugar que realmente fosse adaptado para as pessoas, né, cadeirantes, porque é aquela situação. Eu ando com minhas próprias pernas, então, assim, por que, né, pensar nos cadeirantes? Eu acho que é assim que Eu, acontece com as pessoas, infelizmente. aham, Falta eu já empatia, né, viajei João? Eu já viajei bastante por conta do esporte. Conheço uma cidade assim que é um pouco melhor para cadeirante. Sim, É Curitiba, aqui no sul. É uma sim. cidade que a mobilidade é boa, assim. Eu já andei assim um pouco por Curitiba. Já fui para bairros assim mais de periferia e a maioria dos Aham. bairros é adaptado. Isso É, eu me chamou conheço bastante Curitiba. atenção. Conheço E ontem eu Curitiba, estava mas. conversando e ontem eu estava Aham, conversando com uma pessoa e ela falou que BH também é muito adaptado. Eu não sei essa informação, mas falam que aham, BH também é uma cidade bem adaptada. aham. Eu não posso te falar que Salvador está nesse nível, viu? Mas, assim, espero que em breve seja de fácil acesso para todos, né? Porque a gente tem que lutar por todos, né? Não é porque a gente não precise de acessibilidade, entre aspas, porque na verdade todos nós precisamos, né? Porque quando às vezes a gente fala assim, acessibilidade, a gente só associa as pessoas na cadeira de roda. Mas eu tenho filho, eu tenho criança, né? Eu posso estar com salto e de repente um passeio esburacado, eu posso estar ali, entortar meu pé. Então, assim, a acessibilidade é para todos, né? Com Idosos. certeza. Então a gente tem que ter esse pensamento e ter empatia, porque eu acho que falta muito nas pessoas. É olhar assim, ah, eu não preciso, então para mim tanto faz, como esse rapaz aí da loja ele se colocou, né? Meu nicho não é para cadeirante. Sim, mas dentro do seu nicho não pode ter um cadeirante? Mas e se um cadeirante quiser ir conhecer sua loja? E aí, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Exatamente. Então, eu não conheço Salvador, ainda não tive o prazer de conhecer, mas Sim, eu conheço Fortaleza, que a minha mãe é de sim, Fortaleza, então a gente vai lá algumas vezes, já foi sim. algumas vezes, e eu vejo que falta bastante acessibilidade. Nossa, é péssimo, assim, Uhum. principalmente no grande centro, né? É bem difícil andar de cadeira lá. Tem muitos degraus, é bem complicado mesmo. Aqui no E centro você não anda de jeito nenhum. No comércio como aqui você no falou centro, ali, a acessibilidade para todos, né? sim, Eu não posso me colocar no lugar de uma pessoa com deficiência visual porque eu não sei o que ela passa. Lógico que sim, a gente observa, mas não sabe o que ela realmente passa. sim. Então, a deficiência visual eu vejo que também não é muito vista pela sociedade, principalmente em questão de acessibilidade. É Sim, muito não é? difícil muito difícil você ir ao local que tenha o piso tátil, correto? Às vezes, Pois é. muitas vezes tem, mas eu já conversei com alguns amigos que são deficientes visuais e não é o correto aquele piso ali. Aham, Ele é colocado simplesmente para tapar buraco, entre aspas, pois né? é. Aham. E mal colocado muitas vezes, João. Aqui, ó, por exemplo, aqui na nossa orla, a gente tem uma orla linda, né? Onde eu faço minhas caminhadas, estava fazendo, né?
Mas assim, só tem uma partezinha, quer dizer, quem é deficiente visual, ele só tem direito a andar uma partezinha. O restante ele não Isso, pode caminhar, entendeu? Porque só isso tem o é, piso tátil em determinado ponto. Só isso para é dizer que completamente tem. inaceitável, né? Pois é, só para dizer que tem, ó, a orla de Salvador tem piso tátil. Só que esquece de dizer só um pedacinho. Talvez um É verdade. quilômetro. Não, é igual muitas vezes falam, nossa, esse local é totalmente adaptado. Ah, eles colocam um banheiro que entra a cadeira e eles falam que o banheiro é totalmente adaptado. Sim, Mas o banheiro não tem barra, não tem espaço, não tem o sim. vaso sanitário correto, não tem muitas outras coisas que a pessoa com deficiência precisa. Então, Pois, o simples fato de entrar a cadeira na porta não é ser adaptado. aham. É isso que a gente briga bastante, né? A gente está sempre Hum. falando que a gente precisa de um local totalmente adaptado, não parcialmente. Pois é, verdade. Eu já vi um vídeo, João, mostrando um banheiro adaptado, ele era largo, só que a posição da porta estava ao contrário, então a cadeira não tinha como entrar. Ah, é inaceitável esse tipo de coisa. Entende? Então o arquiteto esqueceu desse detalhe, né? Eu tenho uma grande visão assim de local adaptado. Não sei se você já ouviu falar do CT Paralímpico em São Paulo. Não. Lá é um centro de treinamento que as nossas competições, quando são competições nacionais, ocorrem lá. Então é um local que, nossa, a adaptação lá é sensacional. Os banheiros estão com o tamanho correto. Parou tudo para mim aqui. Voltei. Oi, João. Foi a sua internet ou foi a minha? Fiquei sem saber. Foi a minha, Ah, que aqui entendi. tem algumas pessoas usando, daí meus pais estão Ah, usando, meu pai está entendi. trabalhando, então tá um pouquinho complicado. Entendi. Pois é. E Então a gente que, estava falando em dessa qual questão da parte que travou? acessibilidade, né? Em qual parte travou? Você estava falando do CTP Paralímpico lá em São Paulo, né? Tá me ouvindo agora? Tô. Então, continuando. A parte do CD Paralímpico, ele é totalmente adaptado para pessoa com deficiência. Dá para ver que ele foi realmente Sim. pensado para isso. Dá para ver que ele tanto Ô, João, peraí. Tem alguém dizendo aqui que tá mudo. Del, você tá mudo, é? o Responda meu, aí, gente, se será? vocês estão ouvindo. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Digam aí se vocês estão ouvindo a gente. O pessoal tá me ouvindo? Você tá ouvindo aí, amor? Deve Agora estar ok, demorando. então. Tá ouvindo? Então tá. Então conclua. Pode terminar. Algumas pessoas estão falando que tá mudo. Sim. Você tá me ouvindo, amor? Tá. Ué, que Tá ouvindo estranho. normal. Ah, então, Tá. E ó, som ok. Som ok. Pode continuar. Ó, o Del então também vamos tá continuar. ouvindo. Muitas vezes a gente tem que ver que o local ele não precisa ser um local imenso, não precisa ser um local que Sim. foi um local luxuoso. Ele precisa realmente só ter as adaptações necessárias para um PCD. Sim.
Entendi. Eu acho Tem uma que pessoa aqui perguntando se você já pensou em entrar na handbike. Eu nem sei que esporte é esse, viu? Preciso me então, familiarizar com esses esportes. eu vi ali que perguntaram, acabou passando despercebido. É, É, a handbike, na verdade, é um esporte que eu tô entrando no triatlon, para um para-triatlon, né? A gente está com um sim, projeto aqui na cidade, do mesmo clube que eu treino natação, agora eles estão com um projeto de para-triatlon. Então, compraram sim, bicicletas, a handbike é a nossa bicicleta. Então, entendi, aí a gente tá começando a treinar para, quem sabe, no futuro, virar um para-triatleta. entendi. A Isadora aqui, a Isadora Ravena está colocando. Eu estive pesquisando e vi que a mielomeningocele não tem causa definida, mas uma das prováveis causas é o histórico familiar. João, na sua família tem alguém que tem mielo? Ela está perguntando aqui. Não, não, na minha família não. Que eu Uhum, saiba, das duas famílias, tanto paterna quanto materna, não tem nenhum caso, não. uhum. Tá tudo ok. Eu É, estava porque olhando aqui para não deixar nenhuma pergunta passar, né, gente? na verdade, assim, como eu falei no início da live, Sim. não tem uma causa definida. Então, tem várias teorias que na internet Uhum, tem. Então, a gente acaba sempre tendo essa dúvida, né? uhum. E eu acho que as pessoas também começam a criar história. Por isso que eu lhe perguntei o negócio do latex mesmo. Eu fiquei perguntando, deixa eu ver se realmente faz sentido ou se não faz sentido, né? É bom a gente tirar dúvida, porque eu acho, João, e não sei qual é a sua opinião com relação a isso. Eu sempre deixo muito claro para as pessoas, né? Eu tenho uma filha com síndrome de Down, conheço muito hoje a questão da síndrome de Down, porque eu vivo isso, né? Tem 13 anos que eu vivo isso. Então, se as pessoas têm alguma dúvida, vem até mim e pergunte, né? Então, eu acho que é interessante. A mesma coisa, se eu estou com alguma dúvida sobre a mielo, é a João Paulo que eu tenho que perguntar. Às vezes a gente vai para a internet, só que a gente sabe que muitas vezes na internet tem muita coisa assim, então a gente não sabe até que ponto é real, não é? Então, nada melhor do que a gente ter João aí para poder estar tirando nossas dúvidas, né? Então, Com todo mundo, certeza. se alguém tiver alguma dúvida depois, tá aí, vai seguir o João Paulo aí, ver lá as competições dele, vão lá se inspirar todos, né? Para poder estar acompanhando e tirar suas dúvidas, porque eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso é Com certeza. muito. Eu sempre digo que muitas vezes as pessoas, claro que muitas vezes não acontece isso por mal, mas as pessoas não Sim, têm a propriedade, vamos dizer assim, para falar. É igual eu querer falar sobre síndrome de Down, né? Eu sim, não tenho conhecimento para pois isso. é. Uhum, Então, acho que cada um pode ajudar os outros da forma que conhece, do assunto que conhece. sim. Eu sempre tento deixar bem aberto isso, porque já vieram alguns casos de pessoas perguntarem e tal, e eu sou bem tranquilo. Então, é Uhum, isso. eu também. Eu prefiro que venha me perguntar, viu, João? Eu prefiro que pergunte a mim, que eu esclareça, do que fique, né, com dúvida. O Marcos está aqui te dando boa noite, ó. Opa, boa Marcos noite. Morona. Meu colega de faculdade. Pois é. Então, bora conversar sobre essa faculdade, porque, como eu te perguntei aí, tem casos, pessoas falando, né, que a Mielo tem essa questão intelectual, mas pelo que eu vi no seu Instagram, o que é que acontece? João Paulo passou em duas faculdades, dois vestibulares. Que história é essa aí? Conte aí pra gente. E por Então, que na a época, preferência da que você faz, né? então, na época que eu fiz o vestibular, né, eu terminei o meu terceirão em 2017, com 17 anos. A Sim, questão intelectual da Miela, assim, é como eu falei anteriormente, vai de caso para caso. Já conheci sim. casos de pessoas que Que não é têm o um caso pouco do João. de dificuldades de aprendizagem, então isso é totalmente normal. Não é Aham, comum, mas acontece. E sobre sim, a minha graduação, eu comecei ela em 2019, isso, porque eu parei em 2018 para treinar, porque eu estava buscando índice para Lima 2019, que era o Parapan sim. de Lima, né? Não consegui esse índice, faltou pouco, mas aí depois, logo depois do Parapan, eu comecei a minha graduação. Na época eu morava em Florianópolis, por isso a questão das duas faculdades.
Eu Sim. passei para Florianópolis, da Unisul, foi a universidade que eu comecei a minha graduação. Fiz 2 semestres lá. E aí, quando eu voltei para Criciúma, que é a cidade onde eu moro, atualmente, eu estudo na Unesp, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Sim. E breve contando aqui em primeira mão, breve vou representar a Unesp nas competições. Maravilha. Maravilha, show de bola. Parabéns, viu? Hoje eu estou na quinta fase do direito aí, metade do curso. Uhum. E vem cá, João, onde é que você acha tempo? Porque assim, ó, tá nadando, nada todo dia, né? Tem empolgação de estar na água. E aí ter tempo para poder estar estudando, porque direito é um curso que requer muito tempo, né? De estudo. Então, ainda tem mais uma coisa aí no meio. Que eu Eu, não sei. Conte. é, eu trabalho também, comecei a trabalhar agora em setembro, trabalho em home office numa Sim, empresa, a Imepel, que eu trabalho na área comercial, assim, tô iniciando aí, é o meu primeiro emprego, assim, formal, né? Então, tô me sim, dividindo nessas 3 atividades. Trabalho entendi. até 5, 6 horas da tarde, treino e depois a aula das 7 às 10h30. Uhum. E a pergunta que me fizeram aqui, e a namorada? Será que tem tempo ainda para namorar ou ainda não? Ou ainda não Não, acha tempo? por enquanto não. Por enquanto o foco tá no esporte e no estudo Pois mesmo. é, maravilha. Que maravilha. Agora me conta aí uma dúvida que eu tenho particularmente. Uma coisa que eu vejo muito assim nessa questão de mães, né? Como eu lido muito com essa questão de família, com pessoas com deficiência. E tem a questão da autonomia, né, João? Que a gente fala muito, né? De dar autonomia para nossos filhos. E aí eu queria saber de você, assim, como é que foi? Na verdade, era para eu estar perguntando a seu pai ou a sua mãe, mas como a gente inverteu a situação aqui, né? Mas assim, como é que foi essa questão de autonomia que seus pais deram para você? Como é que foi essa criação sua na infância? Porque muitas vezes os pais acabam super protegendo o filho, né? Ah, meu filho tem deficiência, então é assim, é assado, bora cuidar dele melhor, né? Dar mais atenção. Como é que foi para o João Paulo isso? Então, eu vou contar a história desde o início, né? Como a minha mãe deveria estar contando. Mas Aham, então, os meus pais, eles não souberam da minha deficiência na gravidez da minha mãe. Foi descoberta sim, mesmo só depois de alguns dias que eu nasci. Porque na sim, época, né, não foi por 21 anos atrás, então não era tão difundida essa questão de deficiências e tudo mais. E aí, verdade. quando eu nasci mesmo, foi só, como diz a minha mãe, a primeira coisa que ela percebeu, vamos dizer assim, né, foi a questão do pé torto congênito, que é outra questão da mielo, que a maioria Sim, dos mielos tem o pé torto congênito. Mas aí, até então, ela não sabia da metade de tudo que eu teria, né? sim, Vamos dizer assim. A questão da cicatriz nas costas, a questão da hidrocefalia. Tem muitas sim. coisas aí que foram descobertas depois. Tanto que ela fala que só me conheceu no outro ano, né? Porque eu nasci em 31 de dezembro de 99. E ela só foi me conhecer algum tempo depois, uns 2 dias Um depois, se ano não me engano. depois. Então, a questão assim de criação, o médico, né, na época, foi até um baque para eles, porque o médico falou assim: o seu filho vai vegetar, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai poder estudar, Sim. enfim, ele vai viver em estado vegetativo. E não foi o que aconteceu. Mas aí Uhum. veio outro médico que falou que eu teria uma vida normal. Claro que com as minhas limitações, como todo mundo tem. Eu Sim, sempre costumo tem. falar que todo mundo tem limitação. Então, Pois vai, é. Uhum. vai de cada um tratar de alguma forma, né? Então, Uhum. alguns médicos falaram para minha mãe, no começo, para me colocar em uma escola especial, para pessoa com deficiência, por conta da hidro, principalmente, né? Mas aí Uhum. veio um médico que falou que eu teria um cognitivo normal. E aí foi onde eu comecei a ir para uma escola regular, com 4 anos. Entendi. Lógico
que no início foi um pouco complicado, porque era aquele medo do colégio mesmo não se adaptar comigo, né? Tanto que a Sim, diretora, na época do colégio, ela falou que não aceitaria uma pessoa com deficiência na escola dela. Isso sim. foi bem marcante, né? E aí Uhum, depois, só que ela não me conhecia até então. E aí quando ela me conheceu, ela falou assim, nossa, mas ele não tem deficiência. Isso, como uhum, assim ele não tem deficiência? Ele tem deficiência, só que ele não é uma pessoa que tem uma deficiência severa ou que vai ter algum sim. problema de aprendizagem, né? No É porque primeiro talvez o dia, que ela estivesse se referindo, o que ela. travou de novo. João? Travou. Não estou te vendo mais. Voltou. Tá me ouvindo? Voltando. Voltou. Você está querendo fugir, mas não vou deixar você fugir, viu? Peço desculpas aí pela internet. Nada. Ainda bem que é a sua, não é a minha, porque imagine se eu cair e perder essa live, não pode, Não. não é? Ó, tem fotografia infantil, Cris Oliveira. Tá aqui dizendo, adorei conhecer João Paulo, transmite boa energia. Pois é, um sorriso desse, gente, transmite energia pura mesmo. O sorriso é fundamental, é tudo. Tem aqui deixa eu ver aqui logo, antes que eu passe. A Adelita dizendo que já sofreu preconceito por ser autista. Adelita Chaves. É isso mesmo, infelizmente o preconceito tá aí, né? Dói o coração de fato, a gente vê várias situações assim, bobas, né? Por conta dessa questão de preconceito. Mas um dia a gente vai vencendo, a gente vai se fortalecendo, né? Para a gente poder estar orientando essas pessoas, né, João? Porque tem muita falta de conhecimento, como essa diretora aí da sua escola, dizendo que não aceitaria. Mas aí, quando conhece João, vê que não é assim. De repente, ela estava se referindo às pessoas com deficiência intelectual, que eu acho que é o grande problema das escolas, né? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down que tem a deficiência intelectual, né? Então, assim, tem essa questão. E Muitas como é que vezes, foi? e muitas vezes, tá me ouvindo bem? Tô. Então, muitas vezes acontece pelo desconhecimento mesmo, pela falta de Sim, informação, porque a sociedade ela não tá preparada ainda para ser inclusiva. Eu sim, sempre enfatizo isso bastante, porque é, não que as pessoas não queiram aprender, mas elas não são ensinadas a conviver com uma pessoa com sim. deficiência. Uhum. Então, Na verdade, eu acho que as pessoas é difícil de aceitar o novo, né? Tanto para a gente que tem um diagnóstico, né? Que eu acredito que para sua mãe, para seu pai, né? Não tenha sido fácil aceitar esse diagnóstico, assim como para mim, assim como para a Andréa, que está aqui, outras mães, né? De filhos com algum tipo de deficiência, outras situações. Mas, assim, não é fácil, por quê? Porque a gente está resistente a mudanças. O ser humano tem resistência a mudanças, né? Ela, com pessoas com deficiência dentro da escola, ela vai ter que adaptar a escola, vai ter que mudar algumas histórias, algumas estruturas da escola. Né? Então, tanto assim, que, isso é importante a gente falar sobre isso. tanto que eu estudei, falando um pouquinho mais sobre a escola, né? Eu estudei nessa escola há Sim, 10 anos. Então, eu estudei dos 4 aos 14 anos. E lá, quando eu tinha uns 8, 9 anos, que eles começaram a adaptar a escola. Colocaram uma rampa uhum, sim. que, que não tinha. É Então, é a cara de quem está fazendo inclusão é botar uma rampa, né? Ó, a escola é inclusiva, bota uma rampa que fica inclusiva. Que a pior que gente é. sabe que não é bem assim, né? Mas, Então, e aí, eu, na época, né, como era criança, tal, lógico que a rampa ajudou bastante,
Mas não sim. era tudo que a gente precisava, não era tudo que Aham, tinha. Depois que eu entrei, entraram mais algumas pessoas com deficiência. Então aí foram vendo que a escola precisava de muitas melhorias. sim, Como a sociedade, como eu estava falando, né? Todo local precisa de adaptação, todo local precisa verdade. de preparo para receber um Aham, PCD. Eu contei esses dias aqui sim. no meu Instagram, quem me seguia uns dias atrás viu esse story de uma vez que eu estava numa competição paralímpica, né, com os meus amigos, e a maioria era cadeirante, e a gente foi subir no elevador, que era no hotel, e aí a pessoa falou assim, cabem duas pessoas normais e dois cadeirantes. Aham, Então aquilo pois ali é. ficou marcado. Ou seja, você não é normal, né? Lógico que a gente não condenou a pessoa porque Sim, não foi porque ela quis, foi simplesmente um sim. despreparo Aham, da sociedade mesmo, né? verdade. E De tem dizer muito que essa nós somos questão, normais. sim, tem muito essa questão das palavras, né, João? Eu acredito muito nessa questão, assim, né, do poder das palavras. E, assim, é um ponto para a gente poder conversar um pouquinho aqui, é de que você fez uma postagem também de um videozinho, falando sobre a forma como as pessoas chamam, né? Você é uma pessoa com deficiência. Só que, assim, eu tenho certeza que no decorrer da sua vida você já ouviu várias coisas. Você já ouviu que é deficiente, você já ouviu que você é aleijado, você já ouviu que você é capenga. Tem vários termos, né? Que você é especial, que você é isso, que você é aquilo. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu parei um pouquinho na escola, depois a gente volta de novo para a escola, mas porque veio isso. Como é para você, assim? Porque também dentro da escola você pode ter ouvido alguma coisa disso, porque a gente sabe que as crianças ali falam tudo que ela ouve dos adultos, né? Então a gente vê essa questão do preconceito. Como é que foi para você, no decorrer da sua vida, ouvir determinadas palavras? E o que é que você pensa com relação a isso, né? Claro, claro, é um assunto muito importante. Até como você falou, eu fiz um vídeo ali falando sobre isso. Sim, É, muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, chamam por outros nomes. Já ouvi vários. sim. Pessoa com Aham, necessidades especiais, portador de aham. necessidades especiais, portador de Ah, então é isso que é deficiência. PNE, né? É isso que é PNE, né? Pessoas com Isso, necessidades isso, especiais, que eu lhe perguntei, sim. isso. Aham, Então, o que eu aprendi também, né, de algum tempo para cá, vendo algumas pessoas, alguns influenciadores, e a gente começa a sim, pensar que realmente isso faz sentido. Pessoa com deficiência. A pessoa vem antes sim. da deficiência. Essa Entendi. é a definição É, correta, né? A pessoa vem antes da deficiência. Então, é isso de pensar que uma pessoa sim, ela é muito mais do que uma cadeira de rodas, muito mais do que uma pois muleta, é. muito mais do que Aham, uma falta de visão, entre outras. Enfim, só para dar entendi. alguns exemplos, né? É. E eu acho, por exemplo, o termo especial, né? Eu que conheço muitas pessoas assim, é, no meio, né, das pessoas com deficiência, às vezes as pessoas não querem falar, aí usa, minha filha é especial, não sei quem é especial. É para não utilizar o termo deficiência, porque eu acredito muito, João, que o preconceito a gente precisa limpar da gente. A gente como mãe, a gente como família, como amigos, a gente precisa se libertar dos preconceitos. E o preconceito está até no nosso falar, né? Porque a pessoa com deficiência, assim, você vai se referir como. E às vezes, para não falar esse termo, prefere usar que é especial. Porque Então, ainda tem preconceito com o termo pessoa com deficiência, né? o que eu sempre vejo assim é que muitas vezes os pais, não é por culpa, mas Sim, por não querer demonstrar que a pessoa é uma pessoa com deficiência, falam sim. assim, ele é especial, enfim, vários Uhum, outros termos que a gente já ouviu, né? Mas é porque sim. a sociedade, ela tá com isso enraizado, de deixar a deficiência à margem daquilo Uhum, ali que realmente é a realidade, né? verdade. Acontece muito de... Isso acontecia antigamente, hoje eu espero que não aconteça mais,
mas de pessoas que deixavam as pessoas com deficiência presas em casa, assim, porque não queriam mostrar que o seu filho era pessoa com deficiência. Então, isso Sim, acontecia bastante. Eu acho que o esporte ele veio muito para mudar isso. Eu acredito verdade. bastante nessa força do esporte, de estar mostrando Uhum, que toda pessoa com deficiência ela é capaz de fazer tudo o que ela quiser, seja no mercado de sim. trabalho, seja no esporte, seja na vida pessoal, enfim. Uhum. E uma coisa, João, eu chamava muito que minha filha era especial, sabe? E aí, até um dia que eu tenho um filho de 6 anos. Eu tenho Luana de 13 e tenho Luan de 6, né? Até que Luan virou para mim e falou assim: Mamãe, por que você fica dizendo que Luana é especial? Eu não sou especial para você, não? Depois desse dia, João, eu não tenho mais cara de dizer que Luana é especial, né? Então eu mudei completamente meu conceito com essa questão de especial. Todos nós somos especiais, independente de ter deficiência física, intelectual, seja lá qual for, né? Todos nós somos especiais. Então eu me policio muito com isso, né? Claro que tudo é questão de hábito, às vezes acaba saindo e a gente precisa se controlar com relação a isso para mudar esse hábito, né? Só que recentemente, minha filha virou para mim e falou assim: Minha mãe, por que você fica falando aí de deficiência, só de deficiência? Mas eu me olho no espelho e eu vejo que eu sou normal. Eu falei: Pois é, filha, você é normal igual a todos, só que cada um tem sua limitação, né? Então é interessante quando a gente não se enxerga como pessoa com deficiência. Ela sabe que tem, e eu fico muito orgulhosa disso, sabe, João? Tanto eu como meu marido, da forma como a gente conduz a situação. E foi o que eu te perguntei sobre a questão da autonomia, né, que seus pais deram para você, porque isso é importante. E aqui em casa a gente tem isso, eu sempre falo para todo mundo, para poder levar isso para dentro de casa, que a questão da autonomia é importante, né? Com Então, certeza. assim, ela não se enxerga como pessoa com deficiência, e nem posso chamar que é especial. Então, tá tudo bem, né? Eu penso da mesma forma, assim, a pessoa ela tem que saber que ela tem a deficiência, né? Tem. Ela tem que saber que ela tem certas limitações que outras pessoas não vão ter, mas ela pode fazer coisas que outras pessoas também não vão fazer, porque elas, Sim. teoricamente, têm essa limitação. Então, vivemos na normalidade da nossa limitação, vamos dizer Aham. assim, para falar Pois é. uma frase assim mais rápida. Mas cada um Sim. tem sua normalidade. Então, Sim. É. é muito relativo nessa parte. Aham. Porque, na verdade, todos nós somos diferentes, né? Cada um tem suas características, suas qualidades, suas Com certeza. dificuldades, suas habilidades, né? Independente de quem seja. E a Mari Rota está aqui colocando: o capacitismo é um dos preconceitos mais velados da sociedade, onde ocorre por falta de conhecimento, vivendo maldade também. Vivendo e a maldade também. As pessoas não sabem lidar com o diferente e precisam aprender. E isso eu concordo. As Com pessoas precisam certeza. aprender. Só que eu acredito também que a gente, como tem um conhecimento maior, a gente tem essa missão de ensinar também, né, João? Eu Com acredito certeza. muito nisso, que a gente precisa também que o capacitismo, né, que é o preconceito com as pessoas com deficiência, que vem o quê? Por falta de conhecimento. E a gente está aqui Até, para poder orientar, né? até eu vejo isso que a rede social ela tá tentando mudar isso, né? Eu não era muito ativo aqui no Instagram há algum tempo atrás, Sim. e aí depois de algum tempo, de alguns amigos estarem falando, a gente está conversando sobre isso, eu decidi começar a postar um pouco mais sobre a minha Uhum. rotina, postar um pouco mais sobre isso, Pois é. sobre a minha vida como PCD. E isso está Uhum. me ajudando bastante. Eu já recebi alguns depoimentos de pessoas assim que eu realmente fiquei muito feliz de tá mudando essa visão É. da pessoa, né? Que bom que você veio para a rede social, né? Porque foi assim que a gente se conheceu, pelo Instagram aqui. Se você não tivesse vindo, não é assim? Então eu acredito Então, muito eu nas redes sempre busco. sociais. Opa!
Então, eu sempre busco, ainda estou com algumas ideias aí para estar aumentando um pouquinho essa questão de visibilidade da pessoa com deficiência. Estou buscando aí Sim, alguns conteúdos para postar, estou pensando aí em sim, algumas coisas, algumas ideias, e estou sim. super aberto a quem quiser mandar dicas de conteúdos assim para a gente estar cada vez melhorando mais, tá Vou te dar conseguindo. uma dica depois. Vou conversar com Opa, você nos bastidores. opa, Porque quero assim, eu muito. também estou fuçando, estou aprendendo um bocado de coisa, né? Agora sim, tem que ser de cada vez, para eu poder ir me adaptando. Assim, aos pouquinhos eu vou melhorando, né? A gente vai copiando, vendo o que as outras pessoas estão fazendo, e eu estou aprendendo umas coisas que eu vou compartilhar com você, Com viu? certeza, muito importante. Eu tenho Né? algumas pessoas que eu sigo que realmente são inspirações de tá lutando contra o capacitismo mesmo, porque é Sim, necessário, é importante essa luta, e principalmente essa luta, nós PCD, para nós mesmos, né? Vamos dizer assim. Então sim. É, é super importante isso. verdade, verdade. E como é que foi essa questão de capacitismo, do preconceito na sua época de escola? Na infância, né? Você pequeno, você lembra de alguma situação assim de preconceito? Como é que funcionou isso com você? Então, assim, muitas vezes acontece o capacitismo velado, né? Que a gente vê que as pessoas têm alguns olhares estranhos e algumas falas estranhas de algumas pessoas vamos dizer assim, delas com elas mesmas, né? Com outras Sim, pessoas que são próximas delas. E eu percebi algumas vezes, mas não foi nada assim que me abalasse a ponto de estar brigando por conta disso. sim, Então a entendi. gente só tenta deixar. Então é bem. Acontece algumas vezes, já aconteceu ultimamente, assim, então tem até um episódio que aconteceu alguns anos atrás, se eu não me engano, uns 2 anos atrás. Tava com uma amiga num shopping, que ela é cadeirante também, e aí veio um casal com uma Ah, criança, e começou a olhar pra gente, assim, bem estranho. E aham, aí a gente ouviu eles falando assim, nossa, mas os dois são cadeirantes. aham, Então a gente sim, ficou assim, a gente quase falou para eles assim, não, a gente vive uma vida normal, tava ali, aham, tudo boa. Então vai de cada um de tá buscando mesmo essa visibilidade, de estar dizendo que a é, vida é normal, a vida aham, com as suas limitações, como eu falei, ela pode funcionar normalmente, como eu sim. sempre falo. Agora, aham, agora, João, eu acho importante essa questão por exemplo, você estava no shopping com sua amiga, né? Então, assim, eu acho importante essa questão do aparecer na sua situação, para que outras pessoas vejam, porque, assim, às vezes, no caso desse casal, de repente ele nunca viu aquilo, né? Nunca viu um cadeirante no shopping, por exemplo. Então, para ele, foi surpreendente. Por isso que eu acredito que as pessoas com deficiência precisam se expor mais, né? Talvez até pela falta de acessibilidade não aconteça isso, né? No caso dos cadeirantes, né? Das pessoas que usam a cadeira de roda. Mas assim, a gente precisa se expor mais. Eu ando com minha filha assim na rua, às vezes eu vejo gente olhando, né? Então, assim, eu sei que de repente para aquela pessoa pode ser algo que é diferente, ou então tem alguém na família que tem síndrome de Down e fica olhando porque chama atenção. Eu mesmo não posso ver ninguém com síndrome de Down na rua que eu abordo. Eu abordo todo mundo, quero conhecer todo mundo. Então, assim, é, talvez existem várias formas que essas pessoas olham, né? Então, assim, hoje mesmo eu fico querendo mostrar meu filho todas as pessoas com deficiência, depois dessa pandemia, que eu comecei a fazer esse trabalho, estou conhecendo tantas pessoas assim, eu estou cada vez mais curiosa e eu quero compartilhar isso com meus filhos. Então, assim, se de repente no shopping eu ver alguém com algum tipo de deficiência, eu acho que hoje eu vou querer abordar todo mundo para querer conhecer, para querer conversar, entendeu? Então, assim, tem várias formas também que essas pessoas olham, né? Que a gente muitas vezes não sabe até que ponto está olhando, né? Por discriminação, ou achar que o lugar não é ali, né? Tem várias situações, né? Muitas vezes, eu digo muitas vezes até por curiosidade. É, Sim, como não aparece muito, então não. É muitas vezes por curiosidade mesmo.
Provavelmente aquele Aham, casal que eu contei a situação ali, ele nunca tinha visto aham, dois deficientes, aham. dois cadeirantes Duas assim pessoas. juntos, né? Aham, Conversando e tal. sim. Foi uma coisa nova para eles. Então Isso. é Uhum, totalmente plausível ter essa situação de curiosidade mesmo. uhum. É Tô vendo verdade. aqui os comentários. Veja aí para ver se eu não passei, porque aqui, olha, minhas perguntinhas todas encerradas, nosso tempo mais do que passado. Eu acho que eu dei conta de tudo aqui. Acho que eu dei conta porque eu fiz uma pesquinha aqui, ó. Acho que a gente conversou de tudo, tudo mais um pouquinho, né? E quero, gente, agradecer todo mundo aqui que está presente. Edgar, meu amigo, meu colega de coach, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso projeto, o projeto Descoberta do Diagnóstico, gente. Tem um grande objetivo da gente contar histórias, porque eu acredito verdadeiramente que quando a gente conta histórias, a gente fala aqui de preconceito, de capacitismo, né? Eu já estou conhecendo mais João hoje, eu já tenho um novo olhar. Então, eu quero conhecer vários tipos de deficiência, vários tipos de pessoas com deficiência, para que a gente tenha essa empatia, né? Então, assim, essa questão de contar história, a gente se colocar no lugar do outro, isso é importante. E esse projeto veio com esse grande objetivo. E eu convido a todos que estão aqui ouvindo, conhecendo a história do João, primeiramente para seguir João, né? E se inspirar lá com a história, né? De tá conhecendo, né? Tá trocando ideias, trocando figurinhas, né, João? Para Com poder certeza. tá aprendendo, porque a gente precisa todos os dias estar aprendendo cada vez mais, né? Então, assim, isso é muito importante. Quem tiver interesse de vir compartilhar a sua história aqui, eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir a sua história. E é legal, não é legal, João, a gente falar da gente falar da nossa Nossa, história, da gente falar da nossa família, reviver determinados momentos, né? Então, eu acho isso que é super legal. E está aberto aqui o convite a todos. tô Aqui, vendo ó, aqui. A Rose Cleide colocou, tem uma filha cadeirante e as pessoas precisam aprender a respeitar e aceitar. Verdade, Muito, muito. perfeitamente, né? Só que assim, infelizmente, a gente não tem como fazer isso de qualquer jeito, né? A gente tem que ter cautela, ir se fortalecendo, ir fazendo nosso trabalho realmente de pessoas que realmente querem abraçar a inclusão, né, João? Então, isso que é fundamental. Isso aí. A gente tem que. Eu achei muito, muito interessante. Eu confesso que não conhecia o projeto até você me seguir aqui no Instagram. Achei o Sim, projeto muito, muito interessante mesmo. Quero te parabenizar pelo projeto, muito legal. Espero ah, que tenha ah, muitos frutos, né, nesse projeto. E, sim, e pode contar comigo sempre que precisar. Eu estou sempre aqui. Não só você, mas todos que estão aqui assistindo, sempre que precisarem, podem contar comigo. Quero com agradecer certeza. muito pelo convite, foi muito bacana mesmo. E como você pediu, nos bastidores, deixar uma mensagem aqui pro pessoal. Pois é, exatamente. Deixa É, uma eu mensagem aí quero, para as pessoas, que tem muita gente aqui que vai lhe seguir, e deixa uma mensagem aí para eles, né? eu Ó, quero antes disso, tem primeiramente. aqui, ó, Jadelane. Como te Jade, admiro, Jade, João. Jade, né? Como te admiro, João. Você é maravilhoso em tudo que faz. Pois é, Jade, minha maravilha. grande amiga do tênis. Ah, minha mãe também está aqui presente. Beijo, mãezinha. Vera, tem muita gente que já fez live aqui, que faz parte do projeto, João, porque esse projeto, eu tive a inspiração, mas esse projeto é nosso, é de todos nós, né? E esse projeto não pode parar. Tem que vir outras famílias para poder estar contando a sua história também, né? E deixa aí o recadinho pra gente. Claro, primeiramente eu quero falar para falar com a pessoa com deficiência, né? Todos que estão aqui assistindo e todos Sim, que vão assistir, porque essa live provavelmente vai ficar gravada, né? vai sim. Então, eu quero deixar um recado que sempre façam tudo que puderem, assim, sempre façam tudo que tiver ao seu alcance para ter uma vida normal, Sim. para ter independência, para ser feliz mesmo, porque é Aham, possível. Toda pessoa com deficiência pode fazer tudo que quer, assim, tudo que almeja, sim. alcançar todos os seus objetivos e seus sonhos. E
quero também falar, como você falou, tem alguns pais de pessoas com deficiência aqui na live, né? Sim, Dizer que a pessoa com deficiência, ela é mais ou menos o mesmo recado, mas que trate igualmente como uma pessoa que não tem sim, deficiência. Porque verdade. ela vai viver normalmente, ela vai ter suas limitações, com certeza, como todos temos, mas ela vai conseguir ter uma autonomia, vai conseguir ser feliz. Como o médico falou aquela vez, vai estar em estado vegetativo. Não, ela Pois é. vai conseguir ter sua vida, vai conseguir ser feliz. E é isso, eu acho que a mensagem é essa. Fazer Uhum. tudo que tiver E ao tem seu muitos alcance pais para. tem muitos pais, viu, João, que ouvem isso, esse diagnóstico. Eu conheço alguns pais, assim, de crianças com síndrome de Down, que recebem esse diagnóstico. Ó, seus filhos não vão, seu filho não vai andar, não vai falar, vai vegetar, entendeu? Nando, entendeu? Nossa, Tem muita eu situação conheço assim. muitas pessoas com síndrome de Down que têm uma vida assim, muito, muito ativa mesmo e tem uma vida Aham, comum, assim, super normal. sim, Isso é muito sim. bacana. Uhum, pois é. Gente, tem Camille Vitória, que está aqui dizendo, eu também tenho minha mielo meningocele, estou amando essa live. Seja bem-vinda, Camila. Que maravilha, tá vendo? Você conhece ela, João? Sim, ela me segue aqui no Camille Instagram, já Vitória. conversei algumas vezes com Porque ela. eu mandei o card para várias pessoas, né? E aí eu não sei se, se foi dos que eu mandei ou se foi seguidores sua, mas enfim, Sim, eu que também mandei para maravilha. muitas pessoas. Ontem e hoje, assim, eu enchi o privado das pessoas com o card da live. Uhum, pois é, que maravilha. Gente, eu quero agradecer intensamente todos vocês que estão aqui, né? Mais uma vez, mais uma segunda aqui nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Quem realmente tiver interesse em conhecer mais um pouquinho do projeto, quiser participar, me chama no direct, que a gente vai conversar para tentar encaixar uma data aí. Foi longa, né, João, a espera para chegar essa data, 5 de abril, mas chegou, né? Então, Mas com assim, certeza valeu muito a pena. vale a pena, porque assim vai ficar registrado e tem muita gente que realmente precisa conhecer essa história. O Daniel está aqui dizendo, esse cara é show mesmo, viu? Muito É obrigada, outro gente. colega de natação. É É, maravilha. Vou deixar salvo aqui, viu, João? E aí a gente opa, vai muito bom. compartilhando. E todo mundo que assistiu aqui a live, eu convido a depois que eu salvar, dar uma curtida, fazer algum tipo de comentário, para que o Instagram leve essa live para mais pessoas. Tá bom? Beijo, Isso gente. aí. João, muito obrigada, viu? Gratidão e a gente vai se falando nos bastidores aí, tá bom? Com certeza, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui na live. Muito obrigado mesmo, foi muito bacana o papo, gostei muito. Quero te Sim. agradecer pelo convite novamente, foi muito bacana. Pode contar comigo para o que precisar. O pessoal que está aqui vendo a live, se quiser me chamar no privado aí para qualquer coisa. E muito, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz em poder estar contribuindo para esse projeto. E o projeto com certeza vai muito longe. Muito, muito obrigado mesmo. Um Com abraço a certeza. todos. Gratidão, João. Gente, boa noite, gratidão. Beijo no coração de vocês. Beijo, Boa noite Ná, a todos. beijo, Ótima Dé. semana.